Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo, né, que eu não gravo um vídeo, acho que tem umas 2 aulas que eu não faço nenhum vídeo para vocês. Hoje eu vim gravar esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre filosofia moderna, tá? Eu sei que tem alguns alunos que acabam reclamando por causa do vídeo e tal, mas hoje eu vou precisar explicar um pouco, né, sobre esses filósofos. E eu não quis pegar algum vídeo já pronto da internet, porque às vezes se estendem muito esses vídeos, né? E eu queria fazer mais um resumo, assim, um compilado desses filósofos. Antes de começar a falar para vocês, né, de filosofia moderna, eu quero mostrar para vocês uma linha do tempo da filosofia, para que vocês consigam compreender melhor, né, onde é que nós estamos e o que nós já percorremos até agora de estudo da filosofia, né? Então, vocês estão estudando a história da filosofia de uma forma linear, quer dizer, acompanhando uma linha do tempo, né? E para facilitar esse entendimento, então, eu quero mostrar para vocês uma linha do tempo, tá? Aqui, então, tem essa linha do tempo, tá? Que eu peguei na internet. Olha só, tá? Então, a gente tem aqui, ó, período cosmológico ou pré-socrático. A gente começou lá, né, nas primeiras aulas, então nós falamos dos primeiros filósofos, tá? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, né? Então, a gente já falou, já passou por aqui, ó, por esse período. O período cosmológico ou pré-socrático. E aqui nós temos, então, o antropológico ou clássico, tá? Que são quem? Sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós também já falamos sobre esses filósofos, tá? Depois, então, nós temos o ético racional, tá? Esses filósofos a gente acabou não entrando, né? O que a Pro faz? Como o nosso tempo aqui são 6 meses, né? As fases são super curtas, então a Pro ela faz assim né, um compilado dos principais filósofos, dos principais conteúdos que vocês precisam acessar. E aí, então, aqui esse período ético-racional a gente não estudou, né? Que é dos estoicistas, que seria ali a filosofia helenista, né? Também que a gente chama. Aí tem o ético religioso, que a gente chama de quê? Do período medieval, filosofia medieval. Então, são aqueles pensadores que vocês estudaram na semana passada, tá? E aí continua aqui, né? Patrística e escolástica, tá? Foi o que vocês estudaram semana passada. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, então filosofia medieval. Então, vocês vão entendendo essa linearidade do nosso pensamento filosófico. Como é que o pensamento filosófico se deu ao longo do tempo, né? Como que ele foi se desenvolvendo e evoluindo. E após, então, a patrística escolástica, nós temos o Renascimento. E pós isso, a filosofia moderna, empirismo e racionalismo, tá? Faz parte também da filosofia moderna o iluminismo, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma breve linha do tempo para vocês compreenderem. Então, nós estaremos aqui agora, falando um pouco aqui, deste momento, deste período, tá? Só para situar, porque para mim, né, quando fiz faculdade de filosofia, ajudava muito essa situação, assim, né? Quando eu me situava no tempo histórico, né, para compreender o pensamento. Porque não tem como a gente estudar o pensamento, né, deslocado do processo histórico, tá? Então, vamos lá para a filosofia moderna.
Aqui, então, hoje a gente vai falar da filosofia moderna. A filosofia moderna, então, ela se inicia aqui com o Renascimento, tá? Por que Renascimento? Porque é um renascimento do pensamento racional. É um renascimento da valorização da razão, tá? Então, no período medieval, a filosofia, os livros, a educação, ela era destinada apenas aos padres, né? Então, era uma pequena parcela da população que tinha acesso aos conhecimentos, né? Os próprios filósofos, eles eram mais escondidos, né? Não era toda a população que podia ter acesso aos filósofos, né? Os escritos de Aristóteles e Platão, eles ficavam mais escondidos, né? As bibliotecas não tinham acesso público, era apenas acesso aos padres. Então, a Idade Média, a filosofia medieval, ela recebeu na história uma conotação ruim devido a isso, né? E chamavam, então, de Idade das Trevas. Eu, particularmente, não gosto dessa atribuição, porque ali se produziu muito conhecimento, se produziu arte, existiu política, né? Só que tudo isso era em torno, né, da igreja e da religião, né? Então, renascimento por isso, né? Porque sai das trevas e renasce. Iluminismo, né? Também ali, né? É a filosofia iluminista, porque sai das trevas para iluminar através da racionalidade, tá? Então, a filosofia moderna, ela tem uma grande proposta, ela tem uma grande promessa da racionalidade, dizendo que agora, com a racionalidade, né, e o uso da racionalidade em todos os espaços, as coisas vão melhorar. Então, fica o quê? A religião, ela fica no espaço privado, né? A religião perde seu poder político, perde seu poder em partes, né? Perde seu poder econômico e fica no âmbito privado, lá da casa da pessoa. E aí a filosofia, a razão, né? A organização de um Estado democrático, ela surge a partir de uma racionalização e vai para a vida pública. Então, existe uma separação em vida pública e vida privada. E a religião, então, ela fica apenas no âmbito da vida privada. E na vida pública é necessário usar a racionalidade para resolver os seus conflitos e os seus problemas, tá? Então, a gente tem ali no Renascimento pensadores como Copérnico, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Maquiavel, né? Tem Dante de Alighieri. Então, a gente tem ali várias manifestações filosóficas e científicas que se rebelam, né, contra o pensar da igreja e começam a produzir conhecimento, tá? E a partir disso, então, surge uma ciência moderna, que a gente vai chamar também, né? E começa também o quê? A divisão dos saberes como nós conhecemos hoje. Porque até então era tudo filosofia. Todas as ciências, né? A geografia, história, física, química, tudo era chamado de filosofia. E a partir, então, aqui da modernidade, começa a fazer o quê? Essa organização ali, separação, né? Colocar tudo em caixinhas, separar o conhecimento, separar o saber, tá? Então, tem o quê? O distanciamento da igreja e uma supervalorização da razão, né? Existe um projeto da razão muito forte. E os principais filósofos, tá? Que nós vamos tratar aqui. Existem outros, né? Mas nós vamos tratar aqui do Francis Bacon, do René Descartes e John Locke, tá? Descartes se lê Descartes, tá? Descartes, não é Descartes, está escrito Descartes, mas se lê sem o S, que é um nome francês, tá? Na verdade, aqui, todos, né? Não, Locke é inglês, né? Então, vamos lá. Quais são as principais contribuições desses filósofos e da filosofia moderna, tá? Tem o quê? Uma fundamentação do método científico.
ele é fundamentado, escrito, organizado, é elaborado as suas etapas a partir da filosofia moderna, né? Com o Francis Bacon, com o René Descartes e com o John Locke. Né? Eles começam a fazer um tratado de uma nova ciência. E esse tratado dessa nova ciência, ela é sistematizada, né? Ela parte da observação, ela parte da análise, né? Ela vai para a experiência, e aí você tem conclusão e dados, né? A partir dessa observação. Então, existe o quê? Uma organização também da nossa realidade a partir da lógica e da racionalidade. Então, as cidades começam a ser organizadas a partir da racionalidade, né? Os projetos urbanos. Então, toda a nossa existência, né, ela vai ganhar essa roupagem, ela vai ganhar essa organização a partir de um sistema lógico-matemático. Né? Então, a gente vai ter o quê? A separação dos saberes em áreas, como a Pro já falou anteriormente, o homem ao centro de todos os processos, né? Tanto que a gente vai falar de o homem no centro de tudo, né? Existe essa definição ali no Renascimento, né? E também o quê? Os processos de dominação da natureza. Então, a partir dessa racionalização, a ciência surge, né, para o homem dominar a natureza, modificar essa natureza, esse meio em que ele vive. Existe o quê? É uma supremacia do homem a partir desse período. O homem é racional, então ele tem que dominar aqueles seres que não são racionais. E é claro que existe o quê? Abre uma possibilidade de uma crítica disso, né? Será mesmo assim? Será que a racionalidade nos dá o direito de dominar os animais da natureza, né? A nosso bel prazer? Né? Existe um limite ético para isso? E hoje a gente tem essas discussões, né? Com o veganismo, essas discussões com os movimentos, né? Que entendem que estamos conectados e interligados. O Covid, né? A maior prova disso, né? De que a gente tenta dominar a natureza, a gente tenta dominar os processos da natureza, mas tudo está interligado, né? Então, o que acontece lá no outro lugar do mundo reverbera aqui onde a gente vive, respinga aqui onde a gente vive. Então, existe o quê? Uma conexão em tudo isso. E a partir dessa tentativa de dominação da natureza, né, da racionalidade, a gente começa o quê? A ter alguns problemas, né? Algumas problemáticas, porque não se pensa num limite ético disso, né? O animal, ele não pensa, ele não racionaliza, ele não faz ponto, mas ele sente, né? Então, até que ponto eu, homem, porque eu sei fazer conta, porque eu domino, né, o cálculo, porque eu sei usar a linguagem, eu tenho que matar esse animal, eu tenho que colocar esse animal para me servir, né? Então, isso é uma reflexão pertinente desse período, né? E de toda essa tentativa de supremacia da razão. A razão, ela vem com um projeto de que vai resolver todos os problemas. E a partir da filosofia da Idade Moderna, a gente tem 2 guerras mundiais, né? Então, a racionalidade não foi capaz de evitar, né, tudo que aconteceu nas guerras, né? Então, até que ponto a racionalidade ela dá conta de tudo? Né? Então, nós temos muitas questões e críticas também, né, nessa questão. A racionalidade é importante para o homem, é que talvez nos difere, né, em certas categorias formais dos animais, mas o que a gente tem que fazer com a racionalidade, né? Então, aqui nós temos o Francis Bacon, que é o pai da ciência moderna. O Francis Bacon, ele faz uma grande crítica aos clássicos. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que Aristóteles, Platão, Sócrates ficaram fazendo o conhecimento apenas pelo conhecimento, sem uma utilidade prática. E ele diz que o conhecimento precisa ter uma utilidade prática.
ele precisa ser útil, né? Ele precisa ser pragmático, ele precisa ser prático. E não adianta ficar produzindo apenas pelo conhecimento. Né? O conhecimento pelo conhecimento, para o Bacon, não faz sentido. Né? Para ele, conhecimento é poder, é dominação. E a gente vai usar, então, esse conhecimento para transformação da natureza. E ele vai instaurar, então, o método indutivo, que é o método empírico, né, da experiência, que a partir, né, as coisas são reais, né, as coisas são possíveis, o conhecimento possível é aquele que a gente consegue observar, né, e a partir da indução do conhecimento, quando eu induzo uma situação em laboratório, por exemplo, eu consigo observar e tirar as conclusões, né? Então, esse método que, por exemplo, faz teste em ratos, né, em laboratório, vai lá, dá uma aspirina para o ratinho e fica observando, esperando, né? Dá para 10 ratinhos a aspirina. E aí você observa e vai anotando, né? Cada reação que o ratinho teve durante X período de tempo. Isso é método indutivo, né? Você induziu em laboratório, né, a aplicação da aspirina. Então, o fundador desse método é o Francis Bacon, tá? E aí, a partir dessa observação, você vai fazer o quê? Conclusões. E aí, você vai categorizar essas conclusões, tá? René Descartes. Então, o Descartes é o racionalista moderno, né? Ele também vai fazer uma crítica muito forte ao Platão, né? Do idealismo racional do Platão. Ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento é só o matemático racional, que apenas, né, aquilo que vem, né, do pensamento racional e lógico, matemático, é que pode ser um conhecimento verdadeiro. Apenas a racionalidade é capaz de produzir o verdadeiro conhecimento. Defende que existem ideias inatas, né? Então, tipo assim, a ideia de paz, né, a ideia de justiça, a ideia de amor, para ele a gente já nasce com certas ideias, né? A gente já nasce sabendo algumas coisas, é inata ao ser humano, né? O próprio pensamento matemático, lógico matemático, né, é inato ao ser humano, tá? Então, ele vai defender o que? Uma teoria racionalista, de que o conhecimento e a nossa existência, ela é verdadeira a partir do pensamento racional. E nós temos, então, o John Locke, que ele é considerado o pai do empirismo moderno, né? Ele valoriza a experiência como produtora de conhecimento. Né? O verdadeiro conhecimento é a partir da experiência. Né? Então, a gente não tem nenhuma ideia inata, ele já é contrário ao Descartes. A gente não tem uma ideia inata de nada. A gente nasce, existe, e aí, nas nossas experiências do dia a dia, é que nós vamos adquirir conhecimento. Né? O homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, e durante a vida, com a experiência, vai adquirindo, né, o conhecimento. Ele, então, é o pai da teoria empirista. Tá? Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham compreendido. Né? Aqui a gente está estudando um pouco de teoria do conhecimento, né? De como o conhecimento se dá e de como o método científico, então, se estruturou e de como a ciência moderna se estruturou a partir da filosofia. Né? O John Locke, o Descartes, o Bacon, eles não são cientistas, né? Eles não iam lá para o laboratório para fazer a experiência. Eles são os filósofos da teoria do conhecimento que pensam a ciência, né? Que fazem a estrutura da ciência, a sistematização da ciência. Tá? Espero ter sido clara. Qualquer dúvida, me chame lá no WhatsApp, manda uma mensagem, tá bom?